A gente vai falar sobre as mudanças no brincar. E se o brincar mudou, os espaços de lazer precisam acompanhar essa transformação. A nossa próxima palestra vai mostrar aqui os novos parâmetros que orientam a criação de espaços de brincar no século XXI. Vamos falar de referências da cultura brasileira até soluções aplicáveis em clubes, resorts, condomínios e residências. Nós convidamos aqui ao palco o designer, artista plástico e criador do Erelab, Rony Hirsch. Então, pessoal, é uma apresentação longa, mas eu vou ficar falando enquanto eu vou passando as imagens para vocês, tá? Quando a gente fala de conceitos para as crianças do século XXI, a gente está falando de como a gente consegue tirar as crianças da tela, trazer outros elementos para essas crianças brincarem e pensar na maneira contemporânea da gente olhar a paisagem, como trazer essas famílias para esses espaços. Então, eu começo falando que o brincar não é um privilégio, ele é um elemento fundamental para o desenvolvimento da criança do século XXI. Então, brincar não é só lazer, brincar não é só tirar as crianças da tela, não é só fazer para gastar energia, é um lugar de educação, é um lugar de saúde, é um lugar de sociabilização, de cidadania. E, por isso, eu quero dizer que, apesar de estarmos na Expo Lazer, brincar é mais do que lazer. Não é gastar energia, brincar é saúde, educação. Existem normas de segurança para a gente, e uma das coisas que a gente precisa fazer nesse ecossistema é ganhar essa regulação, porque é algo que hoje ainda está muito livre, muito solto nos espaços de brincar, né? O Erelab, ele é uma empresa de criação, desenvolvimento, fabricação de equipamentos de brincar. A gente nasceu como uma empresa de impacto social. A gente leva o brincar para os espaços públicos e a gente quer gerar, através disso, o impacto positivo para toda a sociedade, né? A gente quer resgatar o tempo e o lugar da infância, colocando a criança e sua rede de cuidado no centro dessa transformação, restituindo o papel cidadão dessa criança nos espaços, né? Porque quando as crianças brincam junto, elas negociam, elas praticam a cidadania, elas praticam a sociabilização, e isso faz com que elas evoluam também enquanto sociedade, enquanto pessoas. Isso pode ser num espaço público, pode ser num clube, numa residência, num loteamento, em qualquer lugar, mas o brincar coletivo, ele traz esses benefícios, né? Por quê? Porque todas as relações neuronais da criança na primeira infância se faz através do afeto. Quando a criança, o bebê olha para a mãe e a mãe retruca, sorrindo para o bebê, ali acontece uma ligação neuronal, um plim. É o que naquele filme do Divertidamente são as memórias afetivas que ficam, aquelas bolinhas que vão para aquele lugar das memórias para sempre. Então, o afeto faz isso. E aí, o brincar, ele traz esses elementos, da criança com a cidade, com a família, crianças contra as crianças e as famílias contra as famílias. Por quê? Como a palestra anterior disse, quanto mais as famílias e os adultos estiverem bem localizados e confortáveis no espaço de brincar, mais tempo e melhor as crianças brincam nesse território também. O Erelab tem 4 pilares principais: a criança, a cidadania, a sustentabilidade e a brasilidade. Nossa ideia é reconectar as crianças com esses espaços através de elementos brasileiros. Então, independente de classe, credo, cor, identidade cultural, existe uma brasilidade, uma linha de brasilidade que diz e se comunica com todos nós aqui, né? E, através disso, criar essa relação de afeto das pessoas com a cidade. Qual é um bom brincar? Como a gente identifica um bom brincar? Ele é um brincar desestruturado, escolhido livremente pela criança, né? Que engaja a curiosidade, que traz uma brincadeira lúdica, mas que também dramática, que as crianças possam elaborar isso de uma maneira livre. E hoje, após 12 anos, o Erelab está presente em mais de 90 cidades, municípios, 22 estados no Brasil, né? E a gente cuida, para que a gente consiga levar um brincar de qualidade, a gente cuida de toda a cadeia de criação, da criação, a fabricação, a manutenção e as instalações dos equipamentos para garantir essa qualidade do brincar e, com isso, levar o desenvolvimento social, cognitivo, inclusão, acessibilidade, aprendizagem, desenvolvimento motor fino, bruto e etc. para esses espaços, né? Os elementos do design que a gente traz, a cada lugar que a gente pensa em como pensar um bom espaço de lazer, um bom espaço de brincar, existe uma série de elementos.
antecipação, surpresa, prazer, aprendizado, força, equilíbrio e todos os outros elementos que desdobram a partir desse elemento, né? O que quer dizer? Um bom espaço de brincar é aquele que trabalha com todas as sensações, com todos, quando a gente fala da infância integral, do desenvolvimento integral da criança, a gente está falando desse quadro que traz todos esses elementos, né? O desenvolvimento motor fino, o desenvolvimento motor bruto e o desenvolvimento social. Tá? O desenvolvimento motor bruto é aquele que é feito com o corpo inteiro. O desenvolvimento motor fino é aquele gravetinho que a criança encontra entre um brinquedo e outro. E por isso que a gente gosta de trabalhar com brinquedos soltos, e não com grandes brinquedões. Quando os brinquedos estão soltos no espaço, a criança escolhe para onde ela quer ir. E quando está com um brinquedão único no espaço, a criança fica em torno deste único brinquedão procurando o que fazer ali dentro. E acho que esse é o grande diferencial que a gente traz também. E dentro disso existe os 7 movimentos do brincar: o sentir, equilibrar, escorregar, braquear, girar, escalar e balançar. Cada um desses elementos trazem um desenvolvimento motor, cognitivo, afetivo para as crianças e faz com que também elas possam escolher o que ela quer fazer, aonde, com quem. E cada um desses elementos tem o seu benefício, digamos, né? Para que eles possam acontecer. Um dos temas que a gente gosta de trabalhar é pensar que o espaço de brincar ele é uma sala de aula a céu aberto, né? É o conceito do Outdoor Learning Environment, né? O espaço aberto ele é um espaço de aula, é um espaço de aprendizagem. E dentro desse espaço de aprendizagem, a gente tem 3 elementos que são muito importantes: a experiência, o controle da experiência e os desafios graduais. Quer dizer, como a criança, dentro desse espaço, ela consegue encontrar um lugar onde ela sempre vai se sentir desafiada naquele espaço, naquele brinquedo. Isso quer dizer o quê? Um espaço para que uma criança de primeira infância, de 0 a 6 anos, vai brincar, ela olha e fala assim, um dia eu vou chegar lá. E isso cria uma memória afetiva para ela, porque ela venceu desafios, ela criou desafios e ela conseguiu evoluir nesse sentido. E um outro elemento que a gente gosta de pensar é que a infância é uma jornada, né? Eu tenho a escolha, o exercício da imaginação, uma distância segura dos adultos e o brincar como forma de expressão. Isso significa o quê? Um lugar onde a criança se sente livre e segura para desenvolver o seu melhor dentro desses espaços de brincar. Tá? Dentro do nosso trabalho, que a gente se autoproclama também especialistas do brincar, a gente tem as normas de segurança, né, a BNT 16071, e em trabalho desde o conceito, o projeto e a execução final, né? Pensando que sai das nossas mãos mesmo esses desenhos e esses projetos, né? São todos patenteados, a gente tem esse registro de todos os projetos e a gente trabalha para garantir realmente todos os processos construtivos desse trabalho, porque cada um é um. Né? E onde a gente se inspira? A gente se inspira na natureza, né? Nos próprios movimentos que as crianças já fazem em qualquer outro lugar. Então, eu vou pular pedra, a gente faz as pedras. Eu vou atravessar o rio através de cordas e troncos. Rio, cordas e troncos. Né? Elementos, pontes, elementos da natureza. São coisas que fazem parte já. Mas quando a gente organiza isso num espaço de brincar, a gente consegue fazer com que a gente direcione as crianças nesses desafios e consiga criar circuitos, roteiros, elementos onde elas vão se descobrir nesses espaços. Né? E também elementos ligados à arquitetura, por exemplo, a apoteose que a gente tem, que é inspirada na apoteose do Niemeyer, lá do Sambódromo. Então, assim, olhar para elementos arquitetônicos, para elementos da natureza, para essas coisas e poder fazer esses trabalhos. Como também os cobogós, arquitetura moderna, enfim, diálogos com elementos que a gente chama de brasilidade, que podem ser a fauna, a flora, a arquitetura, as cores, os bichos, etc. Temos uma fábrica e cuidamos de todo o processo, desde a montagem, criação, instalação e processos também com prefeituras e governos e elementos nesse sentido também. As crianças hoje estão brincando cada vez menos, né? São dados alarmantes, de 8 a 18 anos passam mais de 7 horas por dia em mídia eletrônica, 10 horas por dia imóveis, 1 a cada 5 crianças sofre de alguma doença mental. Então, os índices são alarmantes e acho que o brincar nesses espaços públicos com a natureza são fundamentais.
As etapas de trabalho é inovação, avaliação e escalabilidade para chegar nesse contexto de desenvolvimento motor, cognitivo, social, emocional, de afeto, amor, autoconfiança e conhecimento. Tá? A gente acredita que um bom espaço de brincar, ele é um espaço que tem um tempo de qualidade, um espaço de qualidade e um espaço de aprendizagem com a criança no meio desse espaço. E a gente trabalha numa triangulação da viabilidade, que são trazendo empresas, poder público e comunidade nesse processo. Por quê? Porque um dos grandes entraves hoje no Brasil é a Lei 8666 de licitação pública, aonde você trabalha o igual pelo menor preço. E quando a gente fala de criança, inovação e ludicidade, a gente não pode trabalhar nem o menor preço, porque a criança não merece o menor preço, nem a cidade, nem essa população, e nem o igual, porque as crianças são diferentes e os lugares são diferentes. Então, a gente busca essas parcerias com a iniciativa privada para poder trabalhar, e dentro disso a gente criou o Cooperê, que é uma metodologia de acesso das comunidades, é um site separado, onde as comunidades se inscrevem e, a partir daí, a gente trabalha um processo de triangulação com as empresas para conseguir viabilizar os nossos projetos e demonstrar, a partir daí, o potencial de todos os nossos projetos. O que é legal de dizer é que, em 12 anos do Erelab, todos os Cooperês estão ativos pelo Brasil inteiro. Em 12 anos do Erelab, nós nunca demos uma manutenção em um balanço nosso. Então, assim, a gente garante muito essa qualidade no prazo do projeto, e ele tem todas essas fases, né, do mapeamento, desenvolvimento, equipamento, obra e abertura, com algumas etapas no meio onde a gente faz a escuta com as comunidades e com as crianças para entender o que a gente vai fazer ali, através de indicadores e diagnóstico. Porque se vai chegar numa cidade como, sei lá, Porto Alegre, um parque em Porto Alegre, como é que a gente vai fazer? Né? Onde a gente vai escolher? Aonde é melhor? Onde tem mais visibilidade? Onde as pessoas mais precisam? Então, a gente criou aí uns diagnósticos relacionados à relação com a gestão pública, os possíveis espaços de intervenção, o perfil da comunidade, a qualificação de espaços públicos e a relação com o comércio local também, para que isso seja desenvolvido de alguma maneira. Né? Através de infraestrutura, conforto, acesso, natureza, articulação com a comunidade e a presença de ativadores locais. Quer dizer, não dá para a gente ativar uma comunidade e fazer um espaço de brincar se não tem lideranças lá dentro daquela comunidade que estão a fim de fazer o projeto acontecer também. E aí a gente vai fazendo os nossos mapeamentos e os trabalhos todos ali dentro desse lugar, cria uma tabela de números, conceitos, onde a gente aí, a partir daí, escolhe o espaço de brincar que a gente vai fazer. O Erelab já ganhou algumas premiações, tanto pela ação que a gente desenvolve, quanto pelo design. Nós somos associados à ABRADA, que é a Associação Brasileira de Design Autoral, temos o selo da Diversidade e Direitos Humanos da Prefeitura de São Paulo, enfim, outros projetos também que a gente já teve com a ONU também, e palestras pelo mundo inteiro, nos Estados Unidos, na Finlândia, na Dinamarca, enfim, projetos que a gente já foi falar um pouco do nosso trabalho. Né? E aí um pouco da história dos playgrounds. Os playgrounds foram criados no começo do século passado por conta das ginásticas olímpicas, da Olimpíada. Então, os equipamentos de ginástica olímpicos faziam parte da Europa, na Alemanha principalmente. E quando teve a quebra da Bolsa na década de 20, em Nova York, jovens se acumulavam pelas cidades, Chicago, tal, e os americanos falaram, cara, vamos trazer aqueles alemães para pôr aqueles equipamentos de ginástica na cidade, ver se a gente consegue ter algum controle social sobre esses jovens que estavam peregrinando pelas cidades. E quem se incorporou a esses espaços de ginástica foram as crianças. Eles falaram assim, nossa, tanto que na minha infância, e talvez alguns de vocês, os parquinhos eram as argolas de metal, metálicas, barra. Então, era uma coisa muito ligada às Olimpíadas, né? A ginástica olímpica, muito mais do que os brinquedos que a gente vê hoje. Né? E eles acabaram sendo ocupados pelas crianças. Né? E, obviamente, não tinha nada de norma de segurança nessa época. Né? Então, era um outro tipo de brincar. Né? Assim, né? E era isso aí. E as crianças se viram aí, né? Então, existem muitas políticas públicas que foram surgindo pelo mundo desde então, né? Singapura, Hong Kong, Londres, né? Aonde se baseou principalmente na infraestrutura. Quer dizer, apesar da gente falar de o parquinho, o que é o parquinho, se é um dinossauro, se é um leão, se é um tamanduá, se é um balanço, se não é, basicamente é aço, madeira, ferro, borracha, plástico. Então, assim, é como usa o material em cada lugar, como você
diversifica isso de alguma maneira, pensando em políticas públicas. Porém, um dos fatos também importantes no Brasil que nós não temos é isso aqui, ó. Organizações de manutenção e cuidados e políticas públicas para que isso possa acontecer. Então, como a gente implementa isso de uma maneira que seja saudável na cidade, né? E existem políticas no mundo, a Canadian Playground Advisory, os americanos também, que fazem esse trabalho pelo mundo, montando essas políticas públicas através da fixação, principalmente, de uma figura importante que nós não temos aqui também, que é o Playground Inspector, né? Que é a pessoa que vai fazer essa manutenção e esse cuidado nesses equipamentos. Existem as normas de segurança. Aqui eu falo um pouco sobre algumas figuras, né? O Aldo Van Dyck, que foi um arquiteto projetista em Amsterdã. Ele revolucionou a cidade de Amsterdã, criando mais de 700 espaços de brincar. Então, tudo que a gente vê hoje na Holanda vem dele, né? Como referência. Os Adventure Playgrounds também é um outro tipo de playground que foi criado depois da Segunda Guerra Mundial, onde as crianças se apropriavam desses territórios abandonados, bombardeados na Europa, e criavam espaços de brincar ali. E aí, hoje, existem associações de Adventure Playgrounds pelos Estados Unidos e Europa, onde as crianças são livres para poder brincar, tem martelo, prego, madeira, ferro, e eles montam, eles brincam, eles fazem o que eles quiserem ali dentro, né? E no Brasil a gente teve uma experiência muito boa com o Mário de Andrade, na década de 30, né? Por conta dos grandes imigrantes que estavam vindo, grande quantidade de imigrantes que estavam vindo para o Brasil na época, muitas crianças também ficaram soltas, e ele criou os parques da infância, né? Que depois a prefeita Marta, aqui em São Paulo, ela se inspirou neles para criar os CELS, por exemplo, né? Que são espaços que têm teatro, cinema, parquinho, escola, que eram espaços onde as crianças podiam brincar e se controlar. Que tipo de... Quando a gente fala em parquinho, o que a gente imagina, né? A gente imagina parquinhos mais convencionais, de ferro, de plástico, né? E hoje existem outros tipos de parques, né? Surgindo justamente para tirar as crianças da tela, poder levar elas para um outro tipo de situações. E a gente fala também de playgrounds inclusivos. Hoje é norma, é lei, que cada espaço de brincar tenha até X%, dependendo do espaço de brincar, de equipamentos inclusivos. E isso ainda é muito discutido, porque tem a inclusão das crianças TEA, a inclusão das cadeirantes, inclusão, né? Então, tem muitas possibilidades de inclusão quando a gente pensa em crianças. E aí é algo que a gente toma cuidado sempre a colocar para entender na comunidade o que tem, o que não tem, mas tentar abarcar o máximo de acessibilidade e inclusão nos espaços de brincar, né? Hoje existe uma demanda, um caminho interessante que está surgindo dos playgrounds artísticos, que são os playgrounds mais escultóricos, que contam histórias, porém, existem críticas também a esse tipo de parque, porque apesar de eles serem escultóricos, icônicos, em termos de brincar e possibilidades de brincar, eles não trazem tantas coisas. Você escala e escorrega. Você escala e escorrega no tamanduá, você escala e escorrega na baleia, você escala e escorrega na garça, você escala e escorrega no javali, mas efetivamente você não gira, você não balança, você não tem muito mais coisas. Então, como prefeitura, como espaço de brincar é algo super interessante, mas a gente ainda vota em algo mais completo para isso tudo, né? Aonde cabem espaços de brincar? Em escolas, centros culturais, residências, praças públicas, construtoras, condomínios, shoppings, centros comerciais, incorporadoras. Para cada uma desses espaços, você tem dinâmicas diferentes de projetar esses espaços, né? Escola, 100% das crianças que vão na escola usam o parquinho. Num prédio, 20% talvez dos apartamentos tenham crianças em idade para usar o parquinho. No shopping, a intenção do shopping é diferente, a permanência das crianças, das famílias no shopping para poder consumir mais. Numa praça pública, você quer um outro tipo de relacionamento. Então, esse olhar é interessante de se ter também, né? Então, aqui eu falo que um bom parque não é nem só icônico e nem só cheio de equipamentos aleatórios, né? Um bom espaço de brincar, aquele que funciona para o fim, aqui se destina, usando a brincabilidade, a ocupação e investimento, apropriação, narrativa e durabilidade nesses espaços, tá? E aí eu trago aqui algumas referências de projetos que a gente desenvolve, né? Como parques naturalizados, que são parques que levam elementos da natureza, né, para os territórios em várias escalas, né, com equipamentos TEA, Vitória Regia Inclusiva,
mesa sensorial, balanço inclusivo também, para poder fazer esse trabalho acontecer, e outros elementos, como um casulo biofílico, apoteose, como isso se incrementa e se conecta com as coisas, com elementos naturalizados também, como circuitos de corda e outros tipos de elementos também. Aqui algumas referências, né, de equipamentos que a gente tem e que a gente vai colocando ele modularmente nesses espaços conforme eles acontecem, de várias maneiras, onde eles podem ser acoplados, dando a possibilidade deles se integrar à natureza e às árvores e às sombras e tal, tal, tal. Uma outra coisa que eu costumo dizer assim, hoje está muito na moda os pisos emborrachados, por exemplo, né, que é um elemento de segurança. Só que o piso emborrachado, ele é só um elemento de segurança, ele não é uma coisa decorativa necessariamente. E você precisa ter sombra. Então, assim, é importante que tenha sombra nos espaços. Quando você vê esses vídeos de drone do parque com o piso emborrachado, bonito, não tem sombra. Então, acho que é legal se questionar um pouco sobre esse tipo de coisa. Outras perspectivas e outros projetos, outras possibilidades de equipamentos e espaços, e é isso, pensar que os espaços eles têm uma relação com as pessoas, elas têm uma relação do espaço integrativo. Eu gosto de dizer assim, um bom espaço é aquele que as famílias chegam de manhã para fazer um piquenique e ficam o dia inteiro, entendeu? A criança brinca, eles voltam, comem, vai, brinca, se relaciona, o pai brinca com o tanque de areia. Então, isso tudo é bastante interessante. Outras perspectivas também. Agora eu vou começar a mostrar mais referência de imagem mesmo, tenho mais 5 minutos, né? E os parques, eles trabalham com isso, né? Uma leitura espacial, a elaboração do projeto, a proposta comercial, a elaboração do contrato, enfim, e tudo isso, e aí no final a gente consegue entregar esses espaços que surgem também de desenhos que a gente vai criando lá no escritório, e a partir daí, né, então esse aqui é o Parque da Capivara, né? Mas mesmo que a gente traga um elemento icônico como a capivara, a gente não deixa de trazer todo o resto, né? E acho que esse é um elemento importante, porque senão a gente só foca em um tipo de mobilidade para as crianças, né? Outros, a gente criou um selo chamado Ere Art Lab, que é um selo artístico para projetos mais autorais, né? E que trazem elementos mais escultóricos também, se conversando com outros equipamentos também em outros projetos, né? Então, esse aqui é o parque do dinossauro. Eu tenho aqui um outro projeto ligado à Mata Atlântica, em que a gente vai falar com o tamanduá, os pica-paus, sucuris, e aí também trabalho em cima dos jataís, dos elementos artísticos, pensando em acessibilidade. Esse é o projeto que a gente entregou agora, esse mês, lá no Shopping Tijuca, no Rio de Janeiro, inspirado na tapeçaria do Burle Marx, né? Então, todo mundo conhece o Burle Marx como um grande paisagista, mas ele também era um grande pintor e desenhista. Então, a gente enaltece esse trabalho artístico dele, tridimensionalizando o projeto, o trabalho dele, né? Então, desde os desenhos das primeiras aquarelas, trabalhando com essa tridimensionalização desses espaços, desses equipamentos grandiosos, escultóricos, somando com outros elementos também, pintando e criando esses elementos mais escultóricos, artísticos, para esse espaço também, né? Ele funciona de dia e de noite, ele tem inclusão e acessibilidade também. Ele tem uma toca dos vagalumes, onde as crianças apertam o botão e as luzes acendem. Então, traz todos esses elementos, além de outros elementos como a árvore brincante, a árvore mágica, né? E outros. Esse aqui já foi, né? E aí aqui, outros tipos de projetos que a gente acaba desenvolvendo também, que são aí umas loucuras mais... que é quando o cliente topa, né, pegar os próprios elementos da natureza e transformar em brincar, né? Aqui, no caso, era uma escola montessoriana em São Carlos, tinham 3 árvores que iam ser derrubadas porque elas estavam doentes, e aí eu propus para eles a gente fazer um brinquedo com as 3 árvores, a gente juntou as 3 e criou esse módulo grande aqui, com escalada, com subida e tal, e a gente teve que fazer uns elementos aqui de cores, para sinalizar as crianças até onde elas poderiam subir ou não subir, até onde a norma de segurança poderia, porque, enfim, estamos dentro de uma escola, também existem as regras para serem trabalhadas aí. Movimentos do brincar, aqui outros elementos ligados à parede, elementos de parede também, que a gente acaba desenvolvendo.
E pensando nisso, né, nessas possibilidades de desenvolver, né, mais do que tudo, olhar para uma criança e falar, quando ela olha esse espaço de brincar, isso, ela se sentir abduzida, né, com vontade de ir lá, de explorar, de fazer. Eu acho que a gente poder colocar a nossa criatividade à disposição das crianças, das comunidades, pensando que o lúdico ele é algo que conversa com a paisagem, né? Então, se tem algo que a gente pode fazer para quebrar um pouco essa monotonia da cidade, né, que você olha muito da janela do carro, prédio, 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 é poder criar um lugar onde as crianças estão andando, os pais estão andando, de repente você tem um tamanduá, você tem um balanço, você tem criança brincando, você tem árvore, e poder trazer um pouco mais de respiro para a cidade de modo geral, né? Aqui mais algumas coisas, equipamentos, dimensões. Aqui é uma linha que a gente ganhou um prêmio ano passado, que é uma linha de mola, bichos de mola, né, baseado nos bichos da floresta. Esse aqui é no Praça do Patriarca, aqui em São Paulo, chama Praça das Alagoas. Essa praça é no shopping, atrás do Shopping Morumbi, chama Praça Sol Pérez. Esse gira-gira é um gira-gira inspirado na Vitória Régia. Isso aqui é no Rio de Janeiro, Copacabana, Parque Buenos Aires, em São Paulo, Paraisópolis, a comunidade de Paraisópolis, Praça da Independência. Isso aqui é uma escola. Heliópolis, isso aqui, por exemplo, é um parquinho que a gente fez na comunidade de Heliópolis. A gente pintou ele todo em formato de sol, né? Porque Heliópolis, cidade do sol. Então a gente foi conversando com as crianças e traduzimos isso com eles. Parque Raul Seixas em Itaquera, zona leste de São Paulo. Esse aqui é um outro projeto que a gente fez com uma árvore, era uma árvore que também ia ser derrubada, e eu falei para o cliente, vamos virar ela de ponta cabeça. Ele falou, sério? Eu falei, vamos. Aí pegamos o guindaste e viramos a árvore de ponta cabeça, no mesmo lugar onde ela estava, né? Então não é que a gente transformou a árvore no mesmo lugar que ela estava em uma escultura brincante, e aí ela virou um brinquedo nessa escola. Aqui também projetos, a Casa Palafita, o Horizonte. Isso aqui era um projeto que tinha aqui no Lago da Batata, em São Paulo. Comunidade da Vila Olímpica do Caju, no Rio de Janeiro. A Cari, no Rio de Janeiro também. Shopping Higienópolis. Ilha de Deus, Recife, projeto que a gente fez junto com a comunidade lá também, uma comunidade de pescadores. A gente homenageou a força das mulheres nesse lugar, colocando o símbolo do feminismo no topo desse parquinho, porque as pessoas chegam de barco, para que as pessoas pudessem ver de longe. Enfim. E é isso, pessoal. A gente fala que uma cidade é boa para criança, é boa para todos. E agradeço a escuta de vocês. Obrigado. Rony, muito obrigada. Muito legal o seu conteúdo, muito bom você dividindo o seu conhecimento aqui com a gente. Obrigada.